Oi, 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 como vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar como conseguimos o nosso primeiro emprego. E antes de começarmos mais um vídeo, quem não me segue ainda no Instagram, não segue o Ricardo, a gente vai estar deixando o nosso arroba aqui na tela embaixo. E lá a gente coloca todo o nosso dia a dia, tudo em tempo real. Falamos algumas coisas que não dá pra trazer pro YouTube. E se você também tiver dúvida, pode ir lá no direct, a gente responde. A gente coloca a caixinha de pergunta. Então, vamos deixar o arroba aí na tela e vocês vão lá no Instagram e começam a seguir a gente. Então, vamos lá. Tudo começou, a gente tirou a nossa documentação. A nossa documentação foi um pouquinho enrolada porque a gente tentou tirar sozinho, a gente não conseguiu. Então levou aí alguns dias, mas assim que toda a documentação, o NIF ficou pronto, a gente ficou pronto para procurar serviço, né? Então, na segunda a gente acordou cedo, fomos em Viana, né? No centro de Viana ali, nas agências. E nisso tem muita agência de emprego na internet, que é a Net Empregos, a Randstar, a Imed. Tem a Adeco? Adeco. Isso, a Adeco. A Kelly. Tem muitas agências aí que vocês podem estar conseguindo enviar o currículo por e-mail, por site, direto da agência. E aí o Ricardo tinha visto que tinha agências mesmo, presencial. E aí resolvemos ir. Então a gente foi primeiro na Randstar. Foi. Aí a gente chegou lá e pediu pra fazer o cadastro, porque não tínhamos, né, até então. A gente chegou, pediu pra fazer o cadastro, aí a atendente nos colocou lá de frente pro computador pra gente preencher todos os dados, esses dados básicos, né, o último emprego, suas experiências. E aí o Ricardo fez primeiro. E logo em seguida ela chamou o Ricardo pra perguntar sobre... Quais seriam as vagas que eu pretendia. Isso. Aí ela olhou meu currículo e falou, na sua área, a nossa empresa não costuma ter muitas vagas, mas a gente tem fábrica, tem empresa de manutenção. Pra quem não sabe, o Ricardo, a última profissão dele ele foi soldador. Ele, toda a vida, foi soldador industrial e a penúltima foi encarregado de obras, né? Então ele trabalhou aí como encarregado e soldador industrial, os dois últimos empregos antes de vir. E aí ela pegou e falou que nessa área específica dele não tinha. E ele falou assim, mas se tiver algo, o que tiver, não importa, a gente trabalha e tal, né? Coincidiu, foi muita coincidência, que nesse mesmo dia o pessoal, chegou uns rapazes, uns moços, para fazer entrevista. Com uma empresa. Com uma empresa. E assim, a gente só vendo naquele movimento, né? De entra, sai, de entrevista. Cada entrevista demorava mais ou menos uns 40 minutos. Era bem demorado. E eu falava assim, gente, o que esse proprietário dessa empresa pergunta tanto, né? Ele falou para atendente que poderia ser em qualquer área que tivesse. E imigrante é isso, gente. Não dá pra ficar escolhendo, eu só quero trabalhar na minha profissão. Não tem dessa. A gente não tem que escolher, a gente tem que pegar o que vir e pronto. Porque até então a gente tem que parar de gastar o dinheiro que a gente traz do Brasil. Sim, né? Porque a gente sabe que o dinheiro daqui vale 5 vezes mais. E se a gente ficar escolhendo serviço, você vai gastando com comida, com despesa, com gasolina e o dinheiro vai só indo embora. Aí eu falei pra ela, não, o que tiver na obra, servente, gente, até servente, na fábrica, e tudo que tiver, auxiliar de manutenção, alguma coisa podia. Gente, servente aqui não paga mal não, viu? Se nada desse certo, Ricardo ia pra servente e não tava nem aí, gente. Nessas construções, nessas obras aí, eles pegam, sabe? Não precisa ter experiência, não. Botando assunto. E aí, Ricardo falou que poderia ser. E ela falou assim, eu vou tentar te encaixar nessa entrevista que tá tendo agora. Não tenho certeza, vai demorar um pouquinho, porque Se o proprietário ia querer também fazer entrevista comigo. Isso, porque como ele chegou lá e só fez o cadastro, não tava o nome dele pra essa entrevista. Ela falou assim, vou tentar. Se vai dar certo, eu não sei, mas você se importa de esperar? Porque cada entrevista tá demorando aí 40 minutos. E tinha 3 na minha frente. Isso. E o Ricardo falou assim, não importa não, vou esperar aqui do lado de fora. Aí
esperou, aí o Ricardo entrou pra entrevista. Ô, gente, esse menino fez entrevista uns quantos minutos? 15 minutos, 10 minutos. Eu falei assim, não deu certo, né? Porque 15 minutos, as entrevistas estavam demorando 40 minutos. Então, assim, essa vaga que estava disponível era na área de refrigeração. Manutenção AVAC. Aqui se chama AVAC. No Brasil se chama ar-condicionado. Refrigeração, ar-condicionado, refrigeração de máquinas industriais. Engloba tudo isso, a profissão aqui. E por coincidência, dentro dessa empresa, precisa de um soldador para fazer solda nessa tubulação, nessas coisas assim. E aí, na entrevista com o Ricardo, o proprietário perguntou: se não tem solda para você fazer no momento e precisa de uma ajuda para fazer algo diferente que tá precisando, você ajuda, ou se você não tá fazendo na sua área, você não faz? Aí o Ricardo falou: claro que eu ajudo, né? Isso não é o problema, não. E tudo bem. Aí a moça falou que se ele passasse, eles ligarem e tal. Mas sabe quando que você vê e você nem bota fé, gente? Eu nem tchum. Quando a gente saiu... Foi nas outras agências. Isso, foi pra mais uma agência. Fez cadastro também. Aí a gente foi almoçar. E fomos almoçar no shopping. Quando o Ricardo tava colocando a comida dele, ligou. Aí a menina da Handstar, da agência, ligou falando que o proprietário gostou muito do Ricardo, que ele tinha passado e que se poderia dar continuidade no processo pro contrato, né? Aí o Ricardo falou assim que sim, que poderia sim. E aí deu certo, tipo, na primeira entrevista que ele foi, a gente foi fazer o cadastro na empresa e o Ricardo já saiu lá empregado, né, praticamente. E aí fez o contrato. Esse serviço do Ricardo é de segunda a sexta-feira, folga sábado e domingo, mas se precisar passar e o horário é das 8 às 5 da tarde. E com 1 hora de almoço. E se precisar passar desse horário das 5 da tarde, é hora extra. E sábado e domingo também é hora extra. Então, assim, não temos noção ainda de quanto que vai dar o salário, por conta que não fechou um mês completo. Isso tudo foi dia 10 de outubro, hoje é 23? 22. E aí o Ricardo... 23. Isso, o Ricardo já tá com um contrato assinado, já deu entrada na manifestação de interesse e pronto. Sim, mas lá no início... Então, aí ela me ligou no dia 10, perguntou se podia dar procedimento, falei que sim. Ela pediu que depois que eu saísse do almoço, eu passasse na Handstar para entregar os documentos para ela emitir a promessa do contrato de trabalho. Isso. Porque com a promessa eu tinha que dar entrada na manifestação de interesse. Aí eu fui lá, fiz tudo, aí no outro dia ela me enviou a promessa de contrato, eu peguei, assinei e ela falou: entra no site do CEF, faz seu cadastro lá e entra lá e coloca todos os seus dados e faz a manifestação de interesse, que assim que você tiver a manifestação de interesse completa, você nos envia ela que a gente vai dar seguimento no contrato. Falei, tudo certo. Aí fiz a manifestação, enviei para ela. Aí passou alguns dias, ele me ligou falando que eu começaria dia 18, que era para mim, ela me daria o contrato para me assinar um dia antes. Só que aí, como o dia 18 não estaria pronto por causa do CEF lá, não sei o que aconteceu, mesmo assim eu fui trabalhar cedo e ela mandou por e-mail. Aí eu assinei online. Aí deu tudo certo, o contrato foi assinado, minha manifestação de interesse estava pronta. Aí eu comecei a trabalhar dia 18. Isso. E aí, gente, falando sobre manifestação de interesse, muitas empresas são mais exigentes e se você não tiver manifestação de interesse, eles não pegam. Até experiência própria. Mandei o currículo para uma certa empresa, me ligaram, perguntaram se eu já tinha todos os documentos, eu falei assim que tinha, porém não tinha manifestação. E aí eles disseram assim que só eles pegariam se tivesse a manifestação de interesse. E eu não tinha, então perdi aí uma vaga de emprego por conta que eu não tinha ainda a manifestação de interesse.
Então, a Ricardo estava pronto, conseguiu o emprego no primeiro dia, tudo certo. E aí eu peguei e comecei a mandar currículo nessas vagas que tinha na Net Empregos. Mandei e nada, né? Essa empresa me ligou, porém precisava de manifestação de interesse, eu não tinha. Na quarta-feira de manhã eu lembro direitinho, era 11h38 da manhã, eu mexendo lá no site do Net Empregos e vi uma vaga. Peguei e mandei o currículo pelo e-mail, quando foi 11h48 ele já me ligou. Então, dentro de 10 minutos ele já me ligou, perguntou se eu podia fazer a entrevista no mesmo dia. Eu disse que poderia sim, aí eles marcou para as 3 horas da tarde, às 15 horas. Fomos, fiz a entrevista, porém eu pensei que não ia dar certo por conta que ela não sabia se tinha que ter a residência. E a gente não tem, né? Então nem pensei, falei assim, vai dar certo não, mas tá bom, foi uma experiência. Eu nunca tinha feito uma entrevista na minha vida, eu sempre trabalhei, mas sempre foi por indicação, sabe? Então entrevista mesmo não tinha feito. E aí, eu saí da entrevista, eram umas quase 4 horas, mais ou menos. A supervisora me perguntou qual foi o motivo da gente vir pra cá. Se a gente tinha intenção de voltar pro Brasil. Perguntou um monte de coisa relacionada, sabe? E aí, nunca tinha feito uma entrevista na minha vida, foi a primeira. E tá, tudo bem. Explicou se eu poderia trabalhar os fins de semana, falou dos horários que era da empresa e tá, tudo bem. Fomos embora quando foi umas 5... Não, 6h30 mais ou menos. Foi bem à tardezinha, foi. Me ligaram, falando que eu tinha passado, que tinha gostado de mim e que se eu pudesse começar no outro dia, 9 horas da manhã. Isso já era tardezinha e eu tinha que começar no outro dia. Eu sei que foi na quarta-feira, na quinta-feira eu já tinha que estar trabalhando. E que eles enviariam o contrato de trabalho e tal, que já tinha avisado as finanças, tinha feito o aviso das finanças, que eu já estaria contratada no outro dia, na quinta-feira. E aí, lá nesse serviço, é uma loja dentro do supermercado. Dentro dessa loja, eu entrei como operadora de loja, então faz de tudo. Desde quando chega a mercadoria até organizar a loja, no caixa, tudo. E aí, nessa empresa, trabalha 5 e folga 2, tá? Mas as folgas são rotativas. São 3 horários de entrada e 3 horários de saída, então vai revezando aí, não tem um horário certo. Se trabalha domingo, você ganha dobrado. Se trabalha feriado, é triplicado. Então, tem o subsídio... Nos dois serviços, quanto o meu quanto dele, tem subsídio de alimentação. São valores diferentes, tá? O meu subsídio de alimentação é 5,20 e o seu é 4,50. 4,50. Então, eu percebi que referente a subsídio de alimentação, vai muito de empresa para empresa. Porque até no Net Empregos eu vi empresas pagando até R$7 e um pouco. 7 euros. 7 euros e uns quebradinhos por dia, tá? De alimentação. Então eu pensei que era um valor padrão, mas não é. Vai de empresa para empresa, eu acho, né? Porque não é um valor certo para todas. Então, assim, acreditamos que não dá um valor ruim. Eu acredito, assim, os dois trabalhando, dá pra fazer as despesas e ainda ter uma reserva aí bem boa, que é isso que a gente quer. Eu acredito que o salário do Ricardo dá pra manter as despesas e o meu salário dá pra gente guardar, investir no futuro aí, próximo, se Deus quiser. Então, assim, quando a gente tiver um mês fechado, certinho, trabalhando, e um mês de contas fechadas, porque a gente ainda não tem noção de água, de luz, de gás, não temos noção ainda. Quando tiver um mês certinho fechado, a gente vai fazer um vídeo falando quanto que é as despesas e quanto que é o nosso salário certinho, tá? Mas os dois trabalhando em casa, assim, tem um salário bom, dá pra viver e dá ainda pra investir. Se tem filho, é um pouquinho mais complicado, mas também não é
impossível não, tá? No início é difícil, a adaptação é difícil. Nesse serviço mesmo meu, como é aqui mais perto da Espanha, gente, 90% dos clientes são espanhóis. O português deles aqui já é um pouquinho difícil da gente entender. Eu mesmo tive muita dificuldade no início, agora eu já tô melhorando, sabe? Mas o espanhol é surreal. E eles falam muito, muito rápido, sabe? Mas assim, com o tempo a gente vai aprendendo, vai pegando jeito. E depois, quando tiver um mês fechadinho, a gente volta pra fazer um vídeo pra vocês. Quanto que é a nossa despesa, quanto que é o salário certinho. Mas a gente quer deixar nossa experiência aqui pra vocês que estão vindo, que estão aí chegando por agora, nesse fim de ano. Tem grandes possibilidades de você conseguir um serviço rápido. Como também não, por causa do inverno. Como também não. É um tiro aí no escuro, mas com Deus na frente tudo dá certo. Fácil nunca vai ser mesmo. Vida de imigrante não é fácil. Mas o primeiro ano aí eu acredito que é mais puxadinho, depois a gente já vai adaptando, já vai pegando jeito. Mas é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que foi basicamente essa a nossa experiência. No decorrer a gente vai contando pra vocês, vai gravando. Então, eu acho que finalizar esse vídeo, a gente quer deixar uma dica pra vocês. Vão nas agências, tem muitas agências, a gente foi só em 2 presencial, porque já deu certo. Mas vão em todas, vê aí o melhor pra vocês, né? Entra nesse Net Empregos, que é pelo site. Entra no INED, tem muito site aí bom. Se você viu o nome da empresa, vai até a empresa, deixa o seu currículo lá, tá? Muitas empresas não gostam que você deixe o currículo, mas vai, pergunta. Se deixar, melhor ainda, né? Pelo menos você tá levando em mãos. Então é uma dica aí. Eu pensava que esse negócio de mandar e-mail por online, por site, não dava certo, porque eu mandei um monte e nada, né? Mas dá certo sim. E é isso. E também, pessoal, a hora que vocês forem entregar currículo nessas agências, eles vão perguntar suas experiências. E muitas das vezes eles vão falar, não, por agora na sua experiência não tem vaga. Aí se você ficar calado e não falar nada, vai ficar por aquilo. A mulher vai falar assim, quando houver alguma vaga na sua área, a gente retorna para você. Mas foi o que eu fiz. Falei, não, se não tiver na minha área de soldador, de encarregado, ou o que seja, pode ser em qualquer área. Eu trabalho de servente, ajudante, qualquer coisa, eu preciso trabalhar. Já vai fazer um mês que eu tô aqui e eu preciso começar a ganhar o dinheiro em euro. Aí, pessoal, se você for professor, se você for TI, se você for soldador, encarregado, servente, barbeiro, qual seja a sua profissão? Na hora lá você fala, moça não, rapariga, não chama ela de moça. Você fala, não, eu tô aqui para trabalhar, não importa o serviço. Sim. Eu quero trabalhar, eu preciso pegar o contrato para mim fazer manifestação de interesse. E depois, pessoal, com o passar do tempo, 3, 4 meses, se você não gostar da empresa, você pode procurar outro serviço. Não tem problema, é igual ao Brasil, você vai lá e fala, tô saindo porque achei coisa melhor. Sim. E é tudo normal. É normal, gente. Talvez de início vocês não vão encontrar um serviço na área de vocês e tá tudo bem com isso, tá? Não é uma regra você vir ter que trabalhar na sua profissão. Se conseguir, ótimo, perfeito. Mas se não, pelo menos você tá trabalhando. O importante é não ficar sem serviço, tá? Se não escolher, se não tiver muita exigência, acha serviço. Talvez demore um pouco, talvez não. É ter paciência. Eu já vi gente demorando aí quase um mês pra encontrar serviço. Mas acha. Mas tem que ter paciência. As dificuldades vão vir sim, mas... Igual lá no meu serviço, tinha contratado eu e um outro brasileiro. Só que o outro brasileiro falou que não tinha aceitado a vaga. Só que aí no outro dia, na segunda-feira, que era para ele começar, ele ligou falando que não queria a vaga porque ele ia para construção, trabalhar de servente. Sim. Aí o dono da empresa me ligou perguntando se eu podia ir, porque o outro já tinha cancelado com ele e ele precisava de mim para dirigir o carro da empresa. Falei que eu ia, sim. Ele falou, não, você não precisa nem entrar para dentro da empresa, só dirige o carro, que hora chegar na empresa, o pessoal vai mandar o contrato, você assina online mesmo. Falei, não, certinho. Aí no outro dia,
ele fez entrevista com mais 3 pessoas. Aí o rapaz que entrou para trabalhar com a gente, ele é brasileiro também. Ele tinha chegado 10 dias antes de nós aqui. Fazia 49 dias que ele estava aqui já. Ele tem 10 dias a mais que a gente. E ele é eletricista industrial. E o cara perguntou para ele: você é eletricista? A gente monta ar-condicionado, a gente monta refrigeração de máquina, painéis elétricos, exaustor, mexe com tudo isso. Ele falou assim: não tem problema, eu quero aprender. Eu sou eletricista industrial, mas eu estou disposto a trabalhar. E foi onde deu certo. Contratou ele está lá trabalhando com a gente, está super feliz, está ele, a esposa, o menino aqui, uma criança. E ele falou assim: foi um achado o serviço, porque é o que ele gosta de fazer, montagem de tubulação, de isolamento, ar-condicionado, e também tem a parte da elétrica, que é montar painéis, montar o ar-condicionado. E, gente, por mais que não é a sua profissão, igual, precisa de soldador? Precisa, mas não é ali 100% precisa da solda. Pode ser que um dia sim, pode ser que o outro não, e tá tudo bem. Acaba que o Ricardo vai ter mais uma profissão pra conta. Ele tá aprendendo, entendeu? Então é experiência e não é ruim, é boa. Porque é uma área a mais, é uma vantagem a mais, é um conhecimento a mais. Então, assim, tem muita aí fábrica também. A gente não conseguiu na fábrica, mas tem muita vaga. Agora no inverno eu não sei como que funciona aqui, se dá uma estabilizada, mas eu acredito que serviço aqui sempre vai ter. Até a nossa cidade aqui, né? Tem muita. Tem muita placa. Então é isso. Espero que vocês gostem, que vocês deixem seu like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu. E mais uma vez, vou estar deixando aí meu arroba na tela pra vocês. Meu de Ricardo, caso vocês queiram ir lá no nosso Instagram. Tirar alguma dúvida mais específica, a gente tira. E é isso. Muito obrigada e até o próximo.